Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Você está alegre? Estou alegre, né? Deus é bom, né, irmãos? Nosso Deus é bom demais. Querido, eu quero compartilhar a leitura da palavra com os irmãos. Apenas um versículo. Não precisava nem abrir a Bíblia, né? A gente já sabe de cor, né? Eu digo que esse versículo é de crente. É, irmão, versículo de crente. Vê se não é, irmão. Leia aí comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e eu creio que Tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, usando a minha vida e que eu não venha atrapalhar essa ministração. Tenha total liberdade nesse lugar, Espírito Santo, pois somente ao Senhor damos essa liberdade, e nenhum outro Espírito ouse falar, ou se quer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, ele é consagrado ao Senhor. Nos abençoe com a Tua presença, Senhor, e com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente está vivendo um período difícil, né? De acreditar, de confiar. E, às vezes, a gente entra em alguns equívocos da vida, principalmente com relação às pessoas. Eu creio que eu não quero falar de nenhum político aqui, que não me interessa, o negócio é falar de Jesus, mas às vezes a gente vota numa pessoa, vai lá, vota e chega no final, você diz assim, me equivoquei. Já aconteceu isso com você? Me enganei, não era ele ou não era ela, né? Mas, irmãos, em meio a tantas coisas que temos visto, eu louvo a Deus porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Muitas promessas de Deus nos fogem das mãos, por causa, às vezes, da nossa ignorância espiritual, que tem prevalecido na nossa vida. Deus faz uma promessa, Deus traça um caminho, e às vezes, por causa da nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento, a nossa falta de fé, nós perdemos, parece que a bênção sai pelas mãos, né? É preciso entender, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isso? Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo. A despeito disso, a palavra do Senhor diz que não cai a folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Ele tem o controle até da folha da árvore, Ele tem o controle dos fios do teu cabelo. Amém, queridos? Os carecas que digam amém. Só careca, irmão. Amém, queridos. Então, Ele tem o controle de tudo, né? Portanto, fique tranquilo. Paulo falou algumas vezes para nós acerca da ignorância, e isso é um problema que nos assola até hoje. Muitas pessoas são ignorantes mediante as promessas e a palavra do Senhor. Por ignorância, né, duvidam até do próprio Deus. Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 12, 1, ele diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo estava falando acerca de dons espirituais, e ele começa dizendo, olha, eu não quero que você seja ignorante. Ou seja, tudo que eu vou lhe falar é real, não seja ignorante. E Paulo disse também, em 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz assim, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Paulo estava falando acerca da volta de Jesus, acerca do arrebatamento. Paulo estava falando acerca dos que morreram em Cristo. Então ele disse, não quero que você seja ignorante com respeito a isso. Então Paulo já tratava da ignorância lá atrás. E hoje, se nós formos tratar da ignorância, irmão, a gente vai ter que tratar disso todo dia. Todo dia, porque o que tem de pessoas ignorantes com relação à fé, com relação à palavra de Deus. E quando eu digo ignorância, não é falta de estudo, não é falta de cultura, nada disso. Há pessoas que são realmente ignorantes com relação à palavra. Como é que nós podemos deixar de ser ignorantes? De que maneira? Como é que eu posso conhecer melhor esse Deus? Conhecendo a sua palavra.
Mas a palavra do Senhor parece que não está muito alta, né? Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus pelo povo da nossa igreja. Porque na hora da mensagem, se eu calar minha boca, ó, você vai escutar um silêncio. Sabe o que eu interpreto isso? Muitas pessoas, talvez quando entram aqui, isso já aconteceu algumas vezes e vai acontecer outras, e essa igreja é muito fria. Você já ouviu isso, irmão? Sim ou não? Eu acho que é por causa do ar-condicionado, né, pastor? A igreja é muito fria, porque está pregando, ninguém está lá, e se exaltando, ninguém... Não, é porque a atenção, ela deve ser voltada para a palavra. Nós precisamos relembrar, querido, desse versículo e vivê-lo. Esse versículo de Hebreus 11:6, ele precisa ser vivenciado por nós, porque ele diz, de fato, sem fé é impossível. Então Deus está colocando uma impossibilidade. Qual é a impossibilidade de agradarmos a Ele? É sem fé. Sem fé, ele diz, é impossível agradar, porque é necessário. Necessário é aquilo que sem isso você não pode viver, é a necessidade. É como o Senhor diz, ó, necessário é nascer de novo, é como o ar que você respira. Então, é como o ar que respiramos, presta bem atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia o quê? Que Ele existe. Ele existe, Ele é galardoador. Todos nós aqui sabemos disso, amém, irmãos? Mas será possível se aproximar de Deus sem acreditar que Ele existe? Com certeza não. Quando vem a luta, queridos, parece que a fé desaparece. Quando vem a tal da crise, né? Parece que a fé vai desaparecendo. A gente quer como os outros dizem, encostar Deus na parede. Senhor, isso não pode estar acontecendo comigo, como é que pode? Se isso lhe acontecer, não se considere um derrotado, querido. Porque muitos dos antigos também passaram por momentos de, vamos dizer, de fraqueza espiritual. Eu destaco a vida de Sansão. Se você parar para pensar na vida de Sansão, Sansão chegou um momento que ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Entende? Não estava mais. Se nós olharmos a palavra do Senhor e não está no telão, você pode abrir comigo lá em 1 Reis 19, só para nós relembrarmos rapidamente. Nos lembrarmos de um homem que também teve os seus equívocos, teve os seus enganos. Olha no versículo 14 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso. Quem falou isso? Elias, né? Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha o que ele diz, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É um equívoco dele. Ele estava completamente enganado, porque o Senhor vai lhe dar uma resposta. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, ou seja, você ainda tem muita coisa a fazer. Vai lá e volta, olha, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também, olha o equívoco de Elias aí, irmãos, também conservei em Israel 7.000, ou seja, Elias, deixa de besteira, tem crente mais crente que você, rapaz, ainda tem 7.000 aí que não se dobrou, não se curvou diante de Baal, e toda a boca que não beijou. Era um equívoco, ele estava equivocado. Existem alguns equívocos a nosso respeito, como houve também na vida de Elias, na vida de Jó, alguns equívocos na nossa vida. Eu quero analisar com os irmãos alguns equívocos. O primeiro equívoco foi Satanás que se equivocou. No capítulo 1 de Jó, do verso 9 ao 10, ele vai dizer para nós, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Olha aí, ele faz uma pergunta, acaso não cercaste com Sebe, que mais? A ele
a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, ele estava achando que Jó, ele servia, ele era fiel a Deus por tudo que Deus havia lhe dado. Satanás acreditava que Jó servia a Deus por interesse. Não, ele só deu tudo para ele. Ele tem tudo nas suas mãos. Amados, eu não sei quantos aqui foram espíritas, mas no espiritismo as pessoas são obrigadas a servir ao diabo. Você já fez alguma obrigação na tua vida? Eu já fiz algumas obrigações. Servir a Deus é espontâneo, irmãos, é por prazer. Você serve a Deus por prazer, amém, queridos? Por prazer. Pastor, eu vou lá, eu vou chegar na igreja cedo porque eu quero louvar o meu Deus, eu tenho prazer em louvar. Eu tenho prazer em adorar a Ele. O nosso Deus, Ele nos dá essa liberdade, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso, Ele não impõe, você está entendendo? Olha, você vai ter que me servir. O Senhor, Ele te oferece a vida. Ele diz, olha, está diante de ti a vida e a morte, escolhe. Olha como Deus é maravilhoso. Escolhe, está diante de ti. Nós, os salvos em Cristo, nós servimos ao Senhor com alegria. Amém, queridos? É com alegria. Como diz o salmista no Salmo 100, verso 1 ao 5, olha que ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor de que maneira, irmãos? Com alegria, né? Apresentai-vos diante dele com um cântico, e sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Aleluia. Render graças e bendizer-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é o quê, irmão? O Senhor é bom. Eu não canso de dizer, Deus é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre, e de geração em geração, que é a sua fidelidade. Salmo 1, verso 2, o que é que diz a palavra do Senhor? Leia comigo. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, isso é alegria. O nosso prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Nós meditamos de dia e de noite. Nós servimos ao nosso Deus com alegria. Servimos ao Senhor por amor e não por interesse. Errados são aqueles que servem a Deus por interesse. Não, eu estou ali na igreja porque eu tenho um interesse ministerial. Você está, querido, no lugar errado, na função errada, na direção errada. Eu estou porque o que será de mim? Eu vou para outra, não vão me reconhecer. Sabe? Sirva a Deus com alegria. Simplesmente sirva, sabe? É servir, simplesmente sirva ao Senhor. Satanás vai sempre tentar minar nossa fé em Deus para acabar com o nosso prazer em servir ao Senhor com alegria. Ele vai tentar sempre minar a tua alegria, tirar o teu prazer. A partir de hoje, irmão, quando você chegar aqui, chega sorrindo. Viu? Alegria. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Eu não consigo entender, irmãos, na hora do louvor a pessoa fica igual uma múmia paralítica, eu não consigo entender. Louve, querido. Louve a Ele. Pastor, mas a minha voz é feia, você não vai louvar para mim não, irmão. Nem para o teu irmão ao seu lado, não. Sabe? Deus sabe que a tua voz é chinfrim. Deus sabe. Mas fique tranquilo, os ouvidos dele apurados, ele está aí para ouvir o teu louvor, a tua adoração, porque o louvor é algo que sai de dentro. Então, quando você chegar aqui agora, chega com alegria, Senhor, eu vou te louvar. Eu vou louvar o Senhor, amém, irmãos? Vai melhorar o louvor, graças a Deus. O segundo equívoco estava na esposa de Jó. Ela também se equivocou, lá no capítulo 2, verso 9 ao 10, diz assim, ó, então sua mulher lhe disse, o quê? Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ela pensava que a vida de Jó estava centrada nos bens e na saúde que ele possuía. Jó, você perdeu tudo, agora amaldiçoa a Deus. Você não tem mais nada a perder. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Perca tudo na sua vida, mas não perca Deus. Você entende, irmão? Perca
tudo na sua vida. Perca tudo, mas não perca a sua fé. A palavra do Senhor é Abacuque 3, 17 ao 18. O que diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o quê? Não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o que mais? E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, leia comigo, irmão, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que você vá lá naquela tua conta bancária, irmão, está tudo zerado, negativo, pastor. Ô pastor, eu tenho que falar, tem que lembrar desse momento. Ainda que a conta esteja no vermelho, entendeu, irmão? Se alegre no Senhor. É isso que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na vide, se abre lá a tua despensa e diz, não tem nada, já comeu pão com epa, irmão? Já se abre assim, epa, não tem nada, não tem manteiga, não tem nada. É, irmão. Ainda que falte o fruto na vide, irmão. O que diz a palavra do Senhor, Julinho? Fica triste, bate na casa do vizinho, pede a manteiga emprestada. Não. Eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu não posso ter equívoco, você não pode se equivocar, as coisas estão mal, está tudo ruim, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Já perdeu tudo, irmão, mas não deixou de ser fiel a Deus. Ele perdeu tudo, só não perdeu a sua fidelidade. Fiel a Deus, fiel ao Senhor. Não dê motivo para que a sua família duvide da sua fé. Não dê motivo. Jó não deu motivo nenhum. A mulher disse, olha, você está passando por isso tudo, amaldiçoa esse teu Deus. Amaldiçoa e morre, o Senhor, o que está faltando mais? Só resta para você, Jó, um caco de telha. Você não tem mais nada na vida. Então, morra. Mulher, tu fala como doida. É como uma doida. Queridos, quantas pessoas falam como doido no nosso ouvido. Está passando esse problema sério aí, rapaz? Larga esse Deus. Larga esse negócio de igreja, não está dando certo não. As pessoas acham que dar certo a igreja é vida certa. É tudo certinho, é finança certa, é o carro certo, sabe? É tudo certo. Entende? Aí a jovem casa com o homem errado. Já aconteceu isso, irmão? Não fala não. Casa com a pessoa errada, está vendo? Foi por causa da igreja. Deus não tem nada a ver com a tua escolha não, irmão. Você escolheu. Entende? Deus continua sendo Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o fruto na vide, ainda que te falte tudo. Deus continua sendo Deus. Mas as pessoas falam isso. A família, então, é a primeira a falar. Você, quando vem para Jesus, aí a coisa começa a dar errado. Sabia que as coisas começam a ficar meio complicado? Mas não é isso não, irmão. Sabe o que acontece? Você, antes de Jesus, tu era cego. Você não enxergava as coisas ao teu redor. Só que hoje, você enxerga. Você enxerga que está tudo errado, que você tem uma vida de pecado. É assim a vida com Jesus. Eu enxergo que tudo que eu faço, que eu estou fazendo está errado, eu tenho que me consertar. Aí as pessoas te apontam, vê, está tudo errado. Tudo que você faz está errado. Amados, não permita que a tua família duvide da tua fé. Mantenha-se firme com Jesus. Está tudo errado, está tudo dando errado, teus negócios não vão bem. Jesus é o centro da minha vida. Porque eu não vejo na Bíblia que ele tenha prometido que você vai ter uma vida de abastança. Olha, vem para mim, meu filho, que você vai ter tudo na tua vida. Tudo que nós precisamos, nós já temos, que é Cristo, irmãos. Nós já temos Cristo, já temos a vida eterna. Você já tem a vida eterna, amém, irmão? Temos a vida em Cristo. Então é isso que as pessoas precisam entender. Muitos não entendem porque as lutas e adversidades não podem destruir a nossa fé em Deus. As pessoas não entendem isso. Como é que a nossa luta, tudo que nós passamos, não pode destruir a nossa fé? Eu ouço isso às vezes. Está vendo? Você está na igreja, vai todo dia, vai todo culto, não falta o culto. E as coisas da vida acontecem, dá tudo errado. Pois é, né? Fazer o quê, né? Eu quero ver no dia que tocarem a trombeta lá em cima, irmão. Você sabia que vai ter uma trombeta que vai tocar lá em cima, irmão?
Vai tocar lá em cima da visão, vai tocar. Lá em cima, vai tocar a trombeta. Sabe? E quem é que vai com Jesus, irmãos? Aqueles que permaneceram firmes na fé, que não abriram mão da sua fé, que não olharam as circunstâncias, que permaneceram firmes em Jesus. Você entende, querido? Haja o que houver, a vida verdadeira não pode estar centrada nos bens que nós possuímos. Isso é um grande equívoco. Se a tua vida está centrada nos teus negócios, querido, se a tua vida está centrada nos teus diplomas, se a tua vida está centrada no teu dinheiro, você está equivocado. Tudo isso vai ficar por aí. Eu nunca vi um caixão com gaveta. Você já viu? Irmão Leandro, você já viu o caixão com gaveta? Já enterrou alguém com gaveta? Nunca. Muito pelo contrário, já meteram alguém na gaveta, não foi isso? Isso aí. Em terceiro lugar, irmãos, os amigos de Jó também estavam equivocados. E que a palavra do Senhor diz em Jó, no capítulo 11, verso 13 ao 20, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, olha que equívoco, irmão, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-á seguro, porque haverá esperança. A palavra do amigo de Jó: olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará. E mais? E muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do espírito. Eles julgaram Jó. Olha, se você fizer tudo isso certinho, se você deixar tudo, vai dar tudo certo. O que eles não sabiam, querido, é que Deus estava no controle da vida de Jó. Deus está no controle. Tudo que Jó estava passando, todas as lutas, todo o sofrimento, Deus estava no controle. Você entende, irmão? Deus está no controle de tudo. Quantos hoje têm sido vítimas de um julgamento equivocado, querido? Zofar, esse amigo de Jó, ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Não conhecia, não sabia quais eram os planos de Deus na vida de Jó. Ainda hoje, muitos estão equivocados com relação a Deus, com relação ao seu amor, com relação à sua graça, com relação à sua misericórdia. Deus te ama, Deus ama você, Deus tem misericórdia da tua vida, Deus é Deus misericordioso, e a Bíblia diz que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nem tudo que está acontecendo, irmão, na tua vida é obra de Deus. Eu parei para pensar, eu estava em casa estudando a palavra, e eu pensei quando as pessoas dizem assim: pastor, tem que expulsar um demônio. Já aconteceu isso com vocês, irmão? Falar porque fulano está endemoniado, tem que expulsar, querido. Tem demônios que a pessoa que tem que se livrar dele. Você entende isso, irmão? A pessoa tem que se livrar. Aí tu vai lá e expulsa o demônio, mas o cara gosta de beber, gosta de fumar, gosta de cheirar, o cara, entendeu? Aí você vai lá e expulsa o demônio, vai expulsar o demônio, sai demônio, saiu, pronto, e volta para o demônio de novo. Então, queridos, não vamos nos equivocar. Tem coisas que você precisa dar um passo. Precisa dar um passo. A vida hoje, ainda hoje, muitos estão equivocados com relação a Deus, querido. Muitos estão equivocados. E quando a gente fala isso para a igreja, parece um contrassenso, né? Você fala isso para a igreja, você está equivocado com relação a Deus. Mas muitos estão na igreja e não conhecem o Deus da igreja, querido. Não conhecem o poder de Deus. Se desesperam, porque se nós conhecêssemos verdadeiramente o poder de Deus, nada iria nos desesperar. Muito pelo contrário, teríamos esperança, teríamos paz no coração. Mesmo em meio a lutas e às adversidades da vida, nem tudo que está acontecendo, grava isso, querido, é obra de Deus. Há muitas coisas que estão sendo provocadas por você mesmo.
E aí as pessoas olham e acham que é Deus que está pesando a mão. Não é assim que funciona. Há muitas coisas que você mesmo entrou, você mesmo está dando as suas cabeçadas, e a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Olha, Deus não tem culpa das nossas mazelas. Entende? As pessoas entram, às vezes, por situações e querem culpar Deus. Deus não tem culpa. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7. No verso 12 ao verso 16, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Olha Deus no controle aí, irmãos. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Por quê? Chegando se tocou o esquife e parando os que conduziam, disse... O que ele falou, querido? Jovem, eu te mando, levanta-te. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo o que, queridos? Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus não nos visita com mal. Deus nos visita para nos dar vida. Deus, quando te visitou, Deus, quando tocou na tua vida pela primeira vez, que você foi impactado pela palavra, foi impactado pelo Senhor, você foi impactado para que Ele te desse vida e vida em abundância. É isso que precisamos entender. Não ter esse equívoco de achar, não, tudo que é mal está vindo de Deus, querido. Não é assim. Deus, Ele pode permitir muitas coisas na nossa vida, como Ele permitiu na vida de Jó. Foi tudo permissão de Deus, porém, Deus estava no controle. Deus nos visita com vida, você entende? Mesmo no leito de morte, querido. Eu estou falando para crente nessa noite, viu? Mesmo no leito de morte, Deus te visita com vida. Só quem entende isso é quem é salvo em Cristo. Amém, queridos? Deus nos visita com vida. Deus nos visita com vitória. Deus não nos visita com derrota. Ele, quando vem, é para te abençoar, querido. Ele tem nos abençoado, como Deus tem abençoado a nossa vida. Como Deus tem te abençoado, como Deus nos tem livrado do mal, tem guardado a nossa vida. Nós temos orado muito na igreja, orado com relação a isso. Senhor, nos guarda os nossos inimigos, segue os nossos inimigos. Quantos de vocês têm passado por problemas que lá na frente você vai dizer: Senhor, eu me livrei de mais uma. O Senhor te deu vitória, o Senhor te abençoou. Nosso Deus é Deus tremendo, irmão. Os amigos de Jó estavam equivocados. Não saia daqui hoje, nessa noite, equivocado. Tenha convicção que Deus está no controle. Deus quer te curar. Deus é Deus que cura. Deus é Deus que salva. Deus é Deus que liberta. E por último, Jó também estava equivocado. Capítulo 42, verso 5 de Jó. Versículo muito conhecido. Eu te conhecia só, mas agora, os meus olhos te veem. Como pode um homem íntegro, irmãos, um homem reto, um homem temente a Deus, não conhecer a bondade de Deus? Como pode isso? Como o próprio Jó disse, nós recebemos os bens de Deus, não podemos receber os seus males. É não conhecer a Deus. Você precisa conhecer melhor o Deus que você serve. Deus é Deus de coisas boas. Por mais que para você a situação esteja difícil, pastor, mas eu tenho orado, não tem acontecido como eu quero, certamente está acontecendo como Deus quer. Você entende, irmão? A bondade de Deus é tanta, tão tremenda conosco, que mesmo o não de Deus, Ele é bênção para a tua vida. Ah, Senhor, eu preciso, eu quero, Senhor, eu almejo tanto. Aí o Senhor diz, não. A gente faz beicinho, não é assim? Somos igual criança, né? Faz beicinho, brigamos com Deus, Deus não me ama mais. Isso é não conhecer Deus. Mas Jó disse, agora os meus olhos te veem. Que essa seja a tua realidade hoje. Que você possa ver os milagres de Deus na tua vida. Que você possa ver
os feitos de Deus na tua vida. Olhar ao teu redor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza, eu não tenho mais, eu não sou uma pessoa equivocada, eu tenho agora certeza de que Deus está no controle de tudo. Muitos estão aqui sem conhecer verdadeiramente o grau da bondade de Deus, irmãos. Quantas pessoas conhecem a Deus por aquilo que a Bíblia revela? Né? Não, eu conheço a Deus, porque a Bíblia revela isso, de Gênesis a Apocalipse, é Deus. Mas a nossa oração nessa noite, eu quero orar, estar orando por você. Quero pedir a Deus que Ele saia das páginas da Bíblia e que Ele faça real na tua vida. Que Ele saia dessas páginas, para quando você estiver passando por algum problema, o Deus cujo Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Que esse Deus que se revelou a Davi, Ele saia dessas páginas e Ele seja real na tua vida, para que você possa dizer verdadeiramente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que seja real para você, querido. Que nos momentos difíceis, eu não sei se você está passando por lutas e tribulações, mas nos momentos mais difíceis da tua vida, essa vai ser a minha oração: Senhor, salta das páginas da Bíblia, salta, se revele. Mas como é que Deus vai se revelar? Querido, abre o teu coração, irmão, tenha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é o contrário disso tudo? Eu fico pensando no inverso: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aquele que crê, ele recebe. Porque a Bíblia diz, querido, o que é fé? A fé é a certeza, não é o equívoco. O contrário disso é equívoco. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de que dos fatos que não se veem. É simples assim ou não? A fé é certeza. Então tenha fé. Deus está acima dos nossos problemas. Você crê nisso? Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos adorar Ele. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Abra os olhos da fé e veja, querido. Veja que Deus é muito mais do que teoria. Deus é real. A cura é real. A libertação, ela é real. A salvação é real. Jesus é real. A morte foi real. O sangue é real. E a ressurreição é real. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Não duvide disso. Não duvide de quando você dobra o seu joelho para orar, você ora a um Deus vivo. Não é uma imagem de escultura, não é algo da tua imaginação. Não tenha esse equívoco, tenha convicção, certeza de que Jesus é real e Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está aqui para abençoar a tua vida. Quero orar por você, meu irmão. Quero pedir a Deus nessa noite: Senhor, salta dessas páginas. Porque há muitos teólogos, irmãos, teólogos e teóricos. Está cheio de teórico, sabe? É bom de Bíblia, fala de Bíblia, conhece de Bíblia, mas não vive Bíblia. Conhece tudo acerca de Jesus, os milagres, mas não vivencia isso na sua vida. Por que não vive? Por falta de fé. E não agrada a Deus. A falta de fé não agrada ao Senhor. Coloque a mão no teu coração, queridos, apenas com um ponto de contato. Vamos falar com Deus nessa noite. Fala para o Senhor, faça a tua oração. Diga: Senhor, eu preciso ter mais fé. Eu preciso crer mais, Senhor. Eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Eu preciso sair da teoria. Eu preciso deixar um pouco a teologia, Pai, e entrar, Senhor, entrar naquilo que é real, viver a Tua palavra, Pai. Nós precisamos disso, Senhor. Há pessoas que precisam, Senhor, viver uma fé verdadeira, Pai, não uma fé equivocada. A fé que em meio às lutas, Senhor, nós já duvidamos de Ti, já duvidamos do Teu poder, já duvidamos do Teu agir. Quando olhamos ao redor, Senhor, parece que nada mais tem jeito. Parece que a vida não tem mais solução. Parece que o Brasil não tem mais jeito. E vai minando a nossa fé.
Pai, não permita que as circunstâncias, Senhor, nos enfraqueçam espiritualmente. Não nos permita, Deus, que a falta de emprego, a falta de verba, de dinheiro, Pai, a falta da saúde, não permita que isso venha nos enfraquecer. Que possamos fazer igual a Abacuque, Senhor, ainda que nos falte tudo, ainda que nos falte, Senhor, o fruto da videira, ainda que o fruto da oliveira minta, Senhor, ainda que haja mentiras ao nosso redor, nós exaltaremos, louvaremos, glorificaremos, adoraremos, amaremos o Deus da nossa salvação. E nós não abrimos mão de Ti, Senhor, por nada. Senhor, essa igreja não abre mão do Senhor, Pai. Nós não abrimos mão de Ti, Pai. Toma primazia nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Coloco os meus olhos em Ti, quando as circunstâncias parecem mentir. Louve, irmãos, louve a Ele, adora a Ele. Roubar minha fé, tentando me desanimar, me fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, tudo que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Nós vamos louvar de novo. Você percebeu a letra desse louvor? Porque para Deus não haverá impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Coloco os meus olhos em Ti, quando as circunstâncias parecem mentir, tentando roubar minha fé, tentando me desanimar, me fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Aleluia. Louve ao Senhor, queridos. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Coloco os meus olhos em Ti, quando as circunstâncias parecem mentir, tentando roubar minha fé,
tentando me desanimar, me fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, tudo que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Meus olhos estão em Ti, Senhor, pois por mim mesmo nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Teu braço forte opera o impossível. Teu braço forte opera o impossível. Aleluia. É para o Senhor.